Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, um programa de entrevistas que gosta de trazer personalidades curiosas, divertidas, que tragam reflexões e também muita informação. E hoje eu quero começar o programa aí nesse primeiro dia do mês de fevereiro, uma segunda-feira, em que a gente aí está sempre cheios de expectativa para que seja um mês em que mais pessoas sejam vacinadas, em que a vida volte ainda mais ao normal, mas sempre com muito cuidado, porque infelizmente ainda não voltou e o plano de vacinação é longo. A gente vai falar inclusive sobre isso durante a semana aqui no nosso programa. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que eu tenho profunda admiração, ele muito me honra em aceitar meu convite. Eu estou falando de Geninho Góes, ele que já foi diretor de marketing do Beto Carreiro World, já foi também secretário de turismo, já teve empresa, já fez eventos com mais de 1000 pessoas, já escreveu livro, já foi Cupido Brasileiro. Acho que te apresentei à altura, bem-vindo. Tá ótimo, obrigado. É muito bom te ver, porque você foi uma das primeiras pessoas, acho que foi a primeira que me entrevistou para um programa em rede nacional. Primeiro, de onde vem o Geninho, né? De que cidade, de que família, porque às vezes a gente vê as pessoas conquistando posições e cargos e situações, mas ele, né, teve uma vida fácil. Não foi o teu caso. Não. Mas eu digo que a dificuldade faz a gente crescer, né? Então eu tive uma infância, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né, numa mercearia, depois eu fui trabalhar no supermercado. Eu contei um dia desse, deu 38 atividades profissionais na minha vida, é muita coisa, né? Mas ainda vou passar das 40, com certeza. Depois eu fui bancário com 14 anos de idade, tanto que eu já me aposentei por tempo de contribuição, entendeu? Então eu vim de São Paulo, eu fiz faculdade em São Paulo, entrei na faculdade com 17 anos de idade, fiz faculdade de turismo, queria ser jornalista, mas no vestibular faltaram 2 pontos na USP para eu passar, daí eu passei em turismo. Eu falei, eu vou fazer turismo. Assim que eu acabei a faculdade, eu fiz um trabalho de conclusão de curso, um evento para 600 pessoas, e tive o privilégio de conhecer uma pessoa que me aproximei e me trouxe para cá, me convidou para vir para cá, que foi o Mazoca, né? Na época... A culpa é dele. Nossa, e na época ele era presidente da Santur, e eu, semanas depois que eu me formei, eu já estava aqui em Santa Catarina, cheguei com uma mala na mão, sem onde morar, e fiz uma trajetória aqui em Balneário Camboriú. Antes de chegar nessa trajetória, o Geninho é filho de quem? Meus pais são separados, né? Minha mãe já faleceu, do interior de São Paulo. Meu pai foi embora de casa quando eu tinha 6 anos de idade, né? Então fui criado só pela minha mãe, tenho 2 irmãos. Então minha família é muito pequena, sabe? Minha mãe era o quê? A minha mãe era do lar e ela trabalhava numa companhia de fiação. E o meu pai, eletricista, trabalhava na Petrobras. Mas eu venho de uma família muito simples, você entende? E eu digo que tem uma época da minha vida que eu pensava assim, quando eu era adolescente, por que meus pais não são ricos, não têm dinheiro, você entendeu? E hoje eu entendo que o que eu recebi como família, exemplo de honestidade, de caráter, de batalha, de garra, de ir superar desafios, essa foi a melhor herança que eu podia ter. Porque se eles me deixassem dinheiro, o dinheiro acaba. Mas a herança que eles me deixaram, essa nunca vai acabar. E essa reflexão, Geninho, ela é muito pertinente para uma geração de pais que convive muito com a culpa e que tenta compensar a culpa com presentes. E muito pouco com presença. Né? E aí a gente vê uma geração de adolescentes mimados, mas extremamente carentes, perdidos, sem suporte e sem referências, porque pouco se discute ética, pouco se discute caráter dentro de casa, valores. E isso se passa não com a palavra, mas com o exemplo, entendeu? Então eu tive uma infância de muita liberdade, porque quando eu falei, mãe, eu vou trabalhar numa mercearia, porque eu queria comprar uma canetinha diferente, não tinha, e eu nunca tive eu não lembro de ser uma criança, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu tive liberdade de escolha. Então eu aprendi o que é liberdade com responsabilidade. Se desse alguma coisa errada, eu sei que eu ia ter que pagar pelo preço, entendeu? Então fui muito livre mesmo. Bom, aí você chega em Santa Catarina, nós estamos falando de que ano? 21 de dezembro de 88. 1988. Uma malinha sem ter onde morar. E você veio porque o Mazoca disse assim, vai lá que você trabalha comigo, é isso? O Mazoca falou, vai lá. Eu falei, fazer o quê? Ele falou, não sei. E eu vim para trabalhar na recreação do hotel, trabalhei na recreação, daí temporada, fiquei 10 dias morando no hotel, né? Falei que vidão, né? Mas ilusão, porque depois eu tive que sair do hotel. E depois de 3 meses eu assumi a gerência comercial do hotel. 3 meses? Em 3 meses eu fiquei como gerente Isso comercial. Tinha o quê? 22? 21 anos de idade. Anos. Novinho.
Daí, depois disso, eu assumi a gerência comercial do hotel, né? Fiquei como gerente geral. Saí de lá porque eu queria um novo desafio, fiz uma pós-graduação na Univale, e eu fui trabalhar numa agência de viagens bem pequenininha, que era Fischer Tour. Eu cuidava dos ônibus do Fischer, eram 2 escolares velhos. E daí um dia eu olhei para ele e falei, você não quer movimentar mais seu hotel? Ele falou assim, é claro que eu quero. Eu falei, então você me dá o desafio, mas eu quero ganhar X. Eu vou ganhar pelo que eu vender. Ele aceitou o desafio. E eu transformei a história do movimento do Hotel Fischer, sabe? Daí fui... Mas o que te movia ali? Essa certeza de que ia dar certo, essa coragem de fazer uma oferta como essa, né? Sempre tive assim, tipo, nunca fiz, mas eu vou fazer, eu vou aprender, entendeu? E viajei para a Argentina, acho que com ele mais de 30 vezes, eu ia para a Argentina fechar grupos, entendeu? Então a gente, daí depois disso eu fui dar aula na faculdade de turismo, né? E fui convidado para ser secretário de turismo em Porto Belo. E aceitei o desafio, né? A história é longa, eu estou resumindo aqui, né? Vamos lá que a gente tem Daí tempo. eu tinha o trabalho na faculdade, no Hotel Fischer e como secretário. Eu tinha 3 atividades. Bem-vindo ao meu mundo. Você sabe o que é isso. E daí um dia eu lembro também, eu tive uma ideia de fazer um encontro de solteiros, né? Porque eu era consultor do Sebrae, e eu fiz um projeto para o governo dos Açores. Eu ganhei uma viagem para estudar sobre a colonização açoriana em Santa Catarina, e também ganhei passagem para ir para o norte da Itália estudar como viviam os colonizadores, né, os italianos que vieram para o sul de Santa Catarina. E daí eu fui e fiz esse trabalho e voltei, e no aeroporto tinha uma revista com o nome de Descasados. E eu comprei aquela revista porque aquele nome me chamou muita atenção. E você estava descasado? Não, eu tava casado, tava enrolado com um gringo aí. E daí veio a revista, eu falei, que isso? Daí eu comecei a ler Flávio Gicovati, Marta Suplicy como sexóloga, José Ângelo Gaiarsa. Eu comecei a ler aquilo e falei, já sei, eu vou fazer um encontro nacional de descomprometidos e descasados, que eram singles. Mas o objetivo de discutir por que algumas pessoas o casamento dava certo e outras não, né? E talvez buscando a minha história, porque o casamento dos meus pais não deram certo. Não deu certo. E daí eu peguei e cheguei pro prefeito, ele falou, não, aqui você não vai fazer isso tal. Eu falei, então eu vou embora. Isso daí, em Porto Belo? Porto Belo. Fiquei 2 anos, fui embora e resolvi fazer o evento aqui em Balneário Camboriú. Fiz o evento, me interessei pelo assunto, fui estudar parapsicologia clínica. E na parapsicologia, estudei 3 anos e meio, me formei, especialização em parapsicologia clínica. Eu escrevi um livro de como encontrar alguém, qual era o grande desafio do século XXI, né? Era necessário encontrar alguém para ser feliz? E eu fiz 2.000 exemplares. Os primeiros 2.000 exemplares que eu fiz, a pessoa da gráfica sumiu com o meu dinheiro, daí eu fiz de novo os 2.000 exemplares, e nesse meio tempo... O primeiro 2.000 exemplares não aconteceu. Não aconteceu. Não imprimiram. E daí depois eu tinha esse livro, e que foram tantas coisas simultaneamente que eu fazia, né? Daí eu fui trabalhar na Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú, como diretor de marketing, junto com o Mazoca, e convidado pelo Pavan, porque ele me viu no stand de Porto Belo, tinha o stand de Balneário Camboriú, simplesinho de bambu, e o de Porto Belo bonito, que eu tinha feito. Ele falou, quem é você? Ele olhou para mim e falou, você ainda vai trabalhar comigo. E eu fiquei 2 anos na Secretaria de Turismo. Fiz uma dedicação, a gente fez um planejamento, algo histórico na cidade, né? Planejando essa questão dos ônibus que pagavam uma taxa, casas de excursão regulamentadas, tudo daquela época. E foi muito legal. Lançamos no Natal, sabe, alguns eventos. Isso eu tô falando. Volta no livro. Aí, voltei no livro. A primeira leva não deu. Daí eu fiz o encontro de solteiros. Fiz aqui em Balneário Camboriú, vieram 112 pessoas de várias partes do Brasil, né? E depois eu saí da Secretaria de Turismo, que daí eu lancei meu evento de turismo, que é a BNT Mercosul, que existe há 26 anos, e hoje é uma referência no mercado de turismo. E junto com ele, eu estudando parapsicologia, daí emplacou a entrevista no Jô Soares, né? Do livro. Do livro. E aí, nessa época, inclusive, você se vendia até para palestras e tal, como o Cupido brasileiro. Foi um pouquinho depois, porque eu fiz o livro, né, e fui pro Jô.
eu lembro que eu gravei em agosto, a entrevista em outubro, e eu abri uma editora, publiquei um livro novo, distribuí para todas as grandes livrarias do Brasil nesses 2 meses, foi um tempo recorde. Daí fiz essa entrevista, depois do Jô Soares apareceram outras. Daí foi Ana Maria Braga, fiz um varal de solteiros em Balneário Camboriú. Ana Maria mandou a equipe aqui, que você me entrevistou. Fez ao vivo ao o varal, vivo. aí tinha até um bilhetinho que a gente tinha armado para o Louro José. Isso, então daí depois disso fui para lá, daí dei entrevista. Eu acho que dos grandes programas que existiam, eu fiz todos os programas. E realmente né? Esses programas impactavam na tua vida financeira, profissional? Não. Por quê? Porque eu lembro que eu tinha média de 350 e-mails por dia, não tinha ainda Facebook, essas redes sociais. E eu ficava respondendo todos eles, até de madrugada. Eu respondia todos os e-mails que eu recebia, eu respondia, né? Então, daí chegou um dia que eu falei, eu vou transformar isso em palestra, eu preciso capitalizar isso, porque era um negócio, né? E eu fui em São Paulo, tipo, ainda sem dinheiro, e eu levei uma proposta para uma pessoa para fazer palestra. Eu vou lembrando de fatos, né? E daí ela olhou para mim e falou assim, isso aqui não gera business. Eu fiquei, não. Ela falou, não, ninguém vai contratar um cupido. Eu vim decepcionado. Eu ouvi aquela mulher. Eu falei, então eu vou mudar. Eu vou começar a falar como a paixão pode estar em todos os momentos da sua vida, inclusive no seu trabalho. Como a paixão te move. E eu era movido, eu sempre fui movido pela paixão. E daí eu fiz isso e comecei a fazer material e mandar para as empresas. E daí o resultado, que eu fui contratado pela maioria das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, que era da lista da Exame. Eu fiz muita palestra. Eu cheguei a fazer 12 palestras em uma semana, 4 num dia só. Era 4 num dia, 3 no outro. Então eu viajava, ficava 15 dias fora. Daí eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Nesse meio tempo eu fiz um guia de turismo de Santa Catarina, o meu evento foi crescendo, entendeu? A primeira BNT foi onde e com quantas pessoas? A primeira BNT foi na Barra Sul, onde hoje é o Parque Unipraias. Nós tínhamos 400 pessoas participando. Já na primeira já foi, e era em nível nacional, né? Era, mas eram 25, 30 estandes, né? Então ela foi um investimento. Eu tinha que esperar 1 ano para fazer a segunda edição, né? Fiz feira de artesanato, então eu fiz várias coisas simultaneamente, entendeu? E aprendi muito, muito com isso. Então, depois disso, fazendo palestra, um dia o filho do Beto me chamou, que o Beto já Beto tinha... Carreiro. É o Beto Carreiro, o Beto íntimo, né? Daí ele falou assim, quando você vai parar? Quando você parar? Porque ele sabia que eu viajava muito. Eu falei, quem sabe se um dia surgir uma coisa que me interesse, eu paro. Daí ele falou, então eu quero você aqui no parque para ser diretor de marketing. O sonho dele era atingir 1 milhão de visitantes, e a gente fez isso em um pouquinho mais de 1 ano. Era 600 mil, a gente passou para 1 milhão de visitantes. E é o mesmo desafio que eu coloquei para ele. Eu faço, mas se der certo, fizemos uma negociação e que deu certo e que fez muito bem para mim. Também fez muito bem para o parque e foi uma experiência fantástica de 5 anos, entendeu? No marketing, e depois eu cuidei de gestão de pessoas, 1.200 colaboradores. Gente, incrível, né? Já sentiu com o que a gente está conversando. A gente vai dar uma respirada, você viu uma água aqui pro Geninho, a gente volta no próximo bloco para saber mais dessa pessoa super instigante. Volto já. É isso aí, estamos de volta. Esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich. Hoje, tendo o prazer de receber um amigo e um ser humano que eu admiro muito por toda a trajetória, por ser uma pessoa inquieta, realizadora. Estou falando de Geninho Góes. Geninho, no primeiro bloco a gente rapidamente, né? Foi assim, e ainda não terminamos de contar toda a trajetória profissional. Terminamos ali no Beto Carreiro, quando você consegue, em pouco mais de 1 ano, transformar 600 mil visitantes em 1 milhão. Isso te dá um retorno, porque tinha sido negociado lá atrás, você sempre acreditou muito no seu taco. E quanto tempo você ficou lá? 5 anos. 5 anos eu fiquei no parque. Mas nesse meio tempo também com a BNT,
que era o parque, sempre foi meu parceiro, a gente fazia o evento lá dentro, essa feira de turismo. Uma coisa que eu não abri mão nunca, as pessoas falam em crise financeira, mas a gente tem que aproveitar essas crises da vida da gente para dar grande virada. E teve um momento nessa história que eu fiz um evento à BNT, só que o dinheiro que sobrou é como se fosse hoje 5 mil reais e eu devia 25. O dinheiro não fechava. Daí eu falei assim para o Jair, que era meu sócio, eu falei assim, se eu pagar os 5, vão ter os 20 me cobrando. Eu não vou ter estrutura, eu vou enlouquecer. Eu vou viajar. O dólar era 1 por 1. Falei, nós vamos viajar. Para onde? Para os Estados Unidos. Com 5 mil dólares. Vamos viajar. Eu tinha milhas, falei, vamos viajar. Ele é louco. Falei, eu vou ter uma ideia nessa viagem. Pode ter certeza. E eu já falei isso na internet e me comovo, sabe? Daí eu estava no Central Park e eu lembro até da cena até hoje. Eu vi um carrinho de informações turísticas e eu me aproximei daquele carrinho, eu peguei um guia de Nova York. Falei assim, tá aqui a ideia. É um guia de Santa Catarina. Na viagem eu fiz o projeto, voltei, formatei o guia, vendia os anúncios com o dinheiro que me pagavam, as duplicatas eu trocava no banco, paguei a dívida, dei meu carro para penhora, entendeu? E paguei todo mundo que eu devia. Com a crise, ela ensina a gente a andar, ela ensina a gente a sair. Isso foi antes, durante ou pós Beto Carreiro? Não, antes do Beto Carreiro, bem antes. Isso foi na segunda BNT, isso eu estou falando de 24 anos atrás. E daí eu falei, a partir daquele ano, Roberto, eu falei assim, ó, se eu viajei sem ter dinheiro e devendo, e voltei e resolvi, agora eu vou viajar todo ano para o exterior. Foi uma promessa que eu fiz. E religiosamente eu viajei mais de uma. Algumas vezes 4 vezes, 3 vezes de férias para fora do Brasil, desde aquela época. É muito legal você falar isso, a gente já trouxe outros convidados, teve até um rapaz que escreveu um livro sobre viagens e tal, e até está entre os mais vendidos da Veja, que a gente entrevistou ele recentemente. E realmente a viagem, eu tive a oportunidade também, por conta do meu lado profissional, de fazer algumas viagens, Dubai, Canadá, Espanha, Itália, Alemanha, enfim. E é uma coisa transformadora. Não adianta, se o pessoal diz, mas eu olho no Google Earth. Não, é transformadora você estar em contato com outros olhares, com outras culturas. Não é a experiência que você vive, é sentindo na pele. E daí eu saí do Beto Carreiro depois de 5 anos e sempre viajando. Beto Carreiro assim... Deixa eu até abrir um parênteses assim, da história do Beto Carreiro, porque... Era um emprego dos sonhos para qualquer pessoa que trabalhasse no marketing, né? Um parque que tem, obviamente, verba para fazer, que tem estrutura, que tem visibilidade. Por que chegou o fim? Porque eu acredito que o desafio acabou e eu gosto de desafio. E daí eu falei assim, eu vou sair e agora eu vou trabalhar menos. Eu saí e nós ficamos viajando por 3 anos. 3 meses. 3 anos não, deu mais de 3 meses viajando. Daí eu fui lá para a Austrália, Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia, voltei, fui para o Chile, Argentina, voltei para os Estados Unidos e fiquei 3 anos sem fazer nada, tipo um período... 3 anos? 3 meses, desculpa. 3 meses, pelo amor de Deus, 3 meses, não 3 anos eu não aguento. 3 meses fazendo isso, né, viajando. Daí eu voltei para a BNT, para o meu evento, daí eu falei assim, meu Deus, mas eu preciso inventar alguma coisa. Sabe? Daí eu organizei o meeting, você participou também, Meeting Sucesso e Dinheiro. Eu falei, eu quero levar gente que tem dinheiro para ensinar como é que as pessoas ganham dinheiro, né? E daí eu trouxe o Carlos Wieser, da Wieser Idiomas, eu trouxe Geraldo Rufino, eu trouxe o Gustavo Cerbasi, que para mim é uma referência, né, na área de finanças, para fazer palestra, né? Tipo, fazer palestra. E no segundo encontro eu fui buscar cases de sucesso empresariais. Empresariais, e eu trouxe um empresário que começou pequeno em Blumenau e que tinha 80 franquias. Não em muito tempo, ele conseguiu 80 franquias para dar uma palestra de 15 minutos que eu entrevistei. Nós viramos amigos, entendeu? Quem era? O Paulo da Magras, proprietário da Rede Magras, e a Leide, né? E daí nós éramos muito amigos. E ele disse que ter o Geninho na empresa dele era um sonho quase possível. E daí negociou comigo que ele queria que eu desse uma consultoria. Comecei dando uma consultoria.
Daí me convidou para ser diretor da empresa dele, fiquei como diretor da empresa. Daí me transformei em sócio dele, da Rede Magras, da clínica que tem aqui em Balneário Camboriú. Daí fiquei sócio de outros negócios dentro do Grupo Magras. E quando foi agora, em março desse ano, quando veio a pandemia, eu fiquei um mês em home office. Daí eu falei, eu gostei disso. Eu quero experimentar isso. Quando eu comecei daí que eu saí do Beto Carreiro, voltei de viagem, um dia, tem vários fatos que eu vou contar da minha vida que eu falo, eu me emociono sempre. Daí um dia a gente estava no prédio e a gente estava vendo umas crianças, eu e o Duda, né, que é meu companheiro, na piscina. Daí a gente subiu e ligamos a TV, tava um programa Histórias de Adoção. Quando ele olhou para mim, eu estava chorando, e ele também. Daí eu fiz, e aí? Daí ele chorava, eu falei, você tem certeza disso? Ele fez sim. Nós não tivemos comunicação verbal. Daí a gente resolveu entrar num processo de adoção, né? E esse processo demoraram 3 anos. A gente vai chegar lá, não conta essa história. Vamos ainda no daí, profissional. Eu que estava na Magras, né? E daí a Magras deu tudo isso. E foi exatamente na semana que eu terminei o meeting, que eu conheci o Paulo, na outra semana nós viramos pais. Mas depois a gente conta essa história. E daí na Magras eu fiquei 4 anos. Não eram 80 franquias, e eu saí da Rede Magras. Ele falou, o que você quer? Ele falou, quero que você faça aqui a mesma coisa que você fez no Beto Carreiro. Tá bom. E daí eu saí com mais de 300 unidades em todo o Brasil, convenção feita, garota propaganda contratada, né, tipo global contratado, fiz um trabalho, foi muito bom. Só que daí em março eu falei assim pra ele que pra mim, tipo, eu tinha feito já a minha parte, eu queria... Daí veio a pandemia, eu fiquei em casa, eu falei, gostei disso, eu quero me dedicar a outras coisas, você entendeu? Eu já estudava piano, eu quero tocar piano mais, eu quero continuar estudando psicanálise, eu quero aprender a andar de skate, né? Coisas que lá no comecinho eu não pude fazer da minha vida, né? E daí eu fiz isso até então, e é assim que eu tenho. Aí você abriu mão da sociedade ou a sociedade? Daí eu vendi a minha parte, entendeu? Daí vendi a minha parte, vendi a clínica de Balneário Camboriú, vendi minha parte e me transformei só num consultor. E Geninho, assim, você sempre foi muito seguro com a questão financeira, porque, né, você obviamente galgou posições muito importantes em várias empresas, deve ter ganhado muito dinheiro, mas necessariamente também usou, né? Também viajou, desfrutou, comprou um bom apartamento. Como é que era a tua relação com o ganho? Eu aprendi, eu vou te dizer... Quando eu estava na faculdade, eu dividi apartamento com uma japonesa. E eu fiquei devendo a C&A, eu tinha que pagar aquela conta de qualquer jeito. Eu devia sempre 5 meses da faculdade, não dava, gente. Daí eu falei para ela assim, você tem um dinheiro para me emprestar? Como se fosse hoje R$500, entendeu? E eu sei que ela tinha. Eu falo, aquela japonesa tinha dinheiro, que eu sabia que ela tinha dinheiro, ela é muito econômica. Ela olhou para mim e falou assim, eu tenho, mas eu não vou te emprestar. Daí eu fiquei chocado com aquilo. Ela falou assim, eu não vou te emprestar para você aprender a gastar só o que você ganha. Não mais que isso. Tá certo. Não perdemos a amizade. E eu tenho uma regra. Nunca deixei de usufruir. Viajei para lugares ótimos. Aproveitar minha vida. Ter o carro que eu quero. A casa que eu quero. Mas existe uma lei que chama ganhar, gastar, investir e economizar. Nós não temos uma educação financeira como brasileiros, entendeu? Porque gasta tudo. Então, o primeiro dinheiro se eu ganhar um dinheiro, a primeira coisa que eu faço é guardar uma parte. Aquela parte não me pertence. Aquela parte faz parte do seu patrimônio. E do seu futuro. E do seu futuro. Então, é imexível, tá ali, entendeu? O Carlos Visa disse que um dia ele foi dar palestra e perguntou assim, se você somar o dinheiro que você tem hoje guardado, quanto tempo você consegue viver? Diz que uma pessoa levantou a mão e falou assim, olha, eu consigo viver até quando eu morrer, mas pelas minhas contas eu tinha que morrer hoje. Isso virou até um meme. Então, qual é o significado de riqueza financeira? É você ter esse dinheiro para você até os 90, 100 anos. Daí você pode se considerar uma pessoa. Então eu ganhei, eu gastei, eu investi e eu economizei. Investi para me render mais e guardei uma parte. Eu acho que essa matemática... Daí, claro, fui ler sobre isso, onde investir, como fazer, quais são os riscos.
Claro que eu não sou milionário, né? Mas eu conheço gente do mundo empresarial que tem muito mais, mas mais dinheiro também não significa ser mais feliz, não tem esse vínculo, você Mas entendeu? hoje você pode se dar liberdade de não trabalhar mais? Posso me dar essa liberdade de Então, não de trabalhar fato, mais. E assim, ó, qual é a fórmula, até para quem de repente vai cair a ficha aí nos ouvindo? Tanto por cento de economia, tanto por cento de investimento e tanto por cento do fluxo. Olha, eu digo que eu sempre acho que 20% do que você ganha, você guarda, entendeu? 20%. Mas eu tive épocas de guardar 70%, 80%, né? Então, tipo, você acelera esse processo. Então, eu acho que você tem que ter o hábito. Então, as pessoas começam pagando as contas. Não. Comece guardando. Ai, mas eu não consigo. E se você tivesse uma doença muito grave, que você precisava comprar aquele remédio de R$ 500 todos os meses, o que você ia fazer? Qual a primeira coisa que você ia fazer? Comprar o remédio? Então guarde esse dinheiro como se fosse algo muito sagrado, entendeu? Então eu aprendi isso sozinho. Então, tipo, não, vou guardar. E depois de ter passado por uma crise financeira. Porque eu dizia assim, eu cheguei aos 50 anos, isso é liberdade financeira, você entende? Isso me dá poder de escolha, de estar onde eu quero, de fazer o que eu quero. Hoje eu posso falar assim, vou fazer o que eu gosto. Eu trabalhei na Magras também porque eu gostava de trabalhar na Magras, me entregar nesse trabalho. Então isso é liberdade, isso é liberdade. E acho que o dinheiro serve para isso, para te dar essa liberdade financeira. Pois é, e esse menino cheio de liberdades aqui, em um determinado momento, escolheu ser pai ao lado do seu companheiro, né? Já enfrentando um casamento homoafetivo, num mundo extremamente machista, preconceituoso, ele vai para um processo de adoção. Será que ele consegue? Afinal de contas, quem é que tem o privilégio de hoje ser chamada de filha? Vamos para o próximo bloco. Estamos de volta, esse é o Papo Reto, que hoje entrevista um cara super inspirador. E agora ele vai chorar, tá? Tenho esse compromisso com você. A gente está falando de Geninho Góes, que vai falar de um momento muito especial na vida dele, que foi quando ele decidiu ser pai ao lado do companheiro. Primeiro essa decisão, né, que veio do âmago da alma, né, que era um desejo lá profundo no recôncavo que despertou, e aí começa o processo para adoção, que você falou que durou 3 anos. 3 anos. Conta pra gente como é que foi o processo. Quando a gente vai fazer um processo de adoção, depois eu me tornei presidente de uma ONG de adoção, tá? Imagina, né? Se não. Anjos da Vida, que é maravilhosa. A gente faz um curso e daí você preenche uma ficha com o perfil da criança que você quer, com a idade, né? Nós queríamos 2 crianças até 6 anos de idade. E fizemos todo o processo legal. Daí passaram-se 2 anos. Daí nós fomos para o encontro de assistentes sociais em Joinville, e lá fiz amizade com juíza, eu estava envolvido, né, como presidente da ONG, e nós sentamos e uma juíza olhou para trás e falou, olha, eles querem adotar 2 crianças. E uma assistente social olhou para trás para mim e falou assim, eu tenho uma menina lá num abrigo. Eu falei, e qual a idade dela? 8 anos. Daí ela pegou o celular dela, estragou. Quando ela mostrou para mim, eu tinha certeza que aquela menina era nossa filha, entendeu? E daí a gente entrou num processo de adoção. Daí eu peguei autorização porque eu queria conhecer essa menina. Daí na segunda-feira eu recebi uma mensagem dela, falou, olha, Geninho, existe uma fila, né? Lógica, você não chega e vai pegar a criança. E nessa fila ela já tem um casal interessado em adotá-la. E ela foi adotada pelo casal. Depois de 1 mês, me ligam de novo, perguntando assim, Geninho, vocês estão num processo de adoção? Eu falei, ainda estamos. Ela falou assim, ela foi devolvida. Daí eu peguei uma autorização com uma juíza e fui lá visitar um abrigo a 600 quilômetros daqui. E a gente chegou lá. Um abrigo não é um lugar legal, entendeu? Não é um lugar legal.
E a gente chegou lá e viu aquele monte de criança chamando a gente de pai. Você é meu pai, você é meu pai. Todo mundo querendo que a gente fosse pai. E ela não deixava a gente tocar nela. Nós viajamos durante 5 finais de semana direto. Eram 1.200 quilômetros por dia para poder conquistá-la, né? E teve uma hora que eu falei assim, não, a gente vai ter que desistir, ela não gosta da gente. E daí falaram pra gente, ela não gosta de ninguém. Aí, ó. Objetivo atingido, mas a apresentadora não estava no script. Mas, daí, enfim. a gente entrou no processo e a gente conseguiu levá-la para um passeio, trazer ela para casa por 15 dias. No terceiro dia ela já estava chamando a gente de pai. E hoje, se você falar, para mim, pai, é a palavra que mais me define. Você é mãe, você tem vários filhos, entendeu? Então a palavra que mais me define, ela me dá uma sensação de completude, de estar passando a minha vida limpo, daquilo que eu tenho de melhor, de ser exemplo, de não carregar no colo o tempo todo, de deixar a pessoa crescer, liberdade. São tantos aprendizados que eu vou te dizer que é uma das sensações mais formidáveis que eu tenho na minha vida. E uma menina com 8 anos de idade. A maioria das pessoas que querem adotar, é interessante isso, talvez alguém que está aí assistindo, querem bebês, 90% das pessoas querem bebês até 1 ano de idade e menina. Esse processo demora de 8 a 9 anos. E os abrigos estão cheios de crianças com mais de 6 anos. Algumas que nunca vão ser adotadas, 6, 8, 10 anos então, né? Então, daí falam assim, mas o bebê não sabe, né? Tipo, então não vai ter problema. Esse bebê vai crescer, entende? Ele vai crescer. Então, a vida tem problema. A vida não é um mar de rosa, Roberto, entende? A vida é desafio. É ilusão que às vezes as pessoas têm, que é vida. Ser pai, romantiza-se muito a questão de você ser pai, ser mãe. Você cobra que você vai ser perfeito. Não é perfeito, eu não sou o pai perfeito. Eu sou o pai possível, entendeu? Mas na questão de adoção, me completa ser pai. A Maria completou a nossa família, você entende? Então, eu sou muito grato ao Duda, ao meu parceiro. E daí, foi o único momento que eu fiquei 2 anos sem viajar, porque eu não podia viajar. Eu podia viajar para dentro do Brasil. Daí a gente ia para o Nordeste, São Paulo. Até se efetivar. Até ser efetivado e poder tirar o passaporte dela. Daí, claro, o registro do nosso nome. Daí, eu falo que ela já viajou mais do que muitos adultos, Mas né? quanto tempo você acha, quanto tempo faz isso? 4 anos. E quanto tempo você acha que ela ficou ainda, vão me devolver? Porque eu acho que, né, essa história toda do abandono, muito tempo. Do pátrio poder, da devolução dos adotantes, eu fico imaginando que ela se resguardava. Muito tempo. E de perguntar, vocês vão me devolver? E daí o que eles fazem? Eles fazem prova de amor. Você dá o que você tem de melhor e eles vão te dar o que eles têm de pior. Porque eles duvidam do seu amor. Então eles precisam colocar esse amor à prova. Eles vão fazer coisas horríveis. Porque ele duvida que alguém possa amá-lo. Entendeu? E nós passamos por tudo isso. E fazia, na escola eu era chamada a cada 15 dias. Né? E daí assim, vocês vão me devolver? Ela tinha que ter certeza de que a gente não ia devolver. Ela queria ter essa certeza, mas essa certeza não é na palavra. É na atitude, é no amor, é no cuidado, é no limite, porque a criança precisa de limite, entendeu? Porque é no limite que ela percebe, essa pessoa me ama, ela está cuidando de mim. Então hoje a gente tem e é uma pessoa com personalidade fortíssima. Imagina a filha do Geninho, se não ia ser. Ela meu Deus do céu, entende? Ela é muito forte, né? Então você tem que transformar a história, mostrar a história da pessoa por um olhar bom. E é o que a gente constrói isso todos os dias. Hoje a gente tem hábito de agradecer em cada refeição na nossa casa. Nós não temos religião, mas nós agradecemos a Deus todos os dias quando a gente vai dormir. Então gratidão é uma coisa que faz parte da nossa rotina, de não olhar para as coisas ruins, entendeu? Então a gente ressignifica a vida. Mas na verdade falam assim, essa menina tem sorte. Não, nós é que temos sorte dela, como filha. Nós é que temos a sorte. Eu fico imaginando. Uhum. A paternidade foi mais difícil do que você imaginava? Eu não imaginava, porque eu não queria. Tu não criava nem conscientemente eu não queria, entendeu? Eu sempre tinha história, se alguém falasse, vai adotar, vai ter um filho, eu falava, não, quem teve, que pôs no mundo, que crie. Eu tinha uma teoria que eu fazia qualquer um desistir de ser pai. Eu faria isso, qualquer um. Então, eu vou te dizer
que quando eu fiz 40 anos, eu fiz uma carta do como eu gostaria que tivesse minha vida com 50. E depois eu peguei aos 50 anos essa carta, eu percebi que muitas coisas boas que aconteceram na minha vida eu não tinha planejado. Porque nem tudo que você planeja vai dar certo. E assim, ó, se a gente tem uma crença, né, cada um acredita no que quiser, Jeová, Alá, Deus, Jesus, enfim, é muito coerente imaginar de que nem tudo aquilo que você deseja é melhor para você, né? Então, às vezes, a gente pede determinada coisa e aí não acontece, a gente diz, Deus não existe, Ele não gosta de mim, né? Não fez como eu quis, a vida é ruim para mim. E não, lá na frente você vai entender por que aquilo aconteceu ou para que aquilo aconteceu. Então, eu não tinha expectativa. Foi uma das coisas da minha vida. Na vida profissional, você tem um pouco de controle das coisas, um pouco. Não tem tudo, a pandemia ensinou isso para muita gente, né? Mas na sua vida pessoal, você tem que deixar algumas coisas acontecerem. Então, eu não fiz expectativa. Eu tenho um ditado que diz assim, só se desilude quem tem ilusão. Entendeu? Então, ser pai, eu vivo na minha plenitude o que é que tem que ser. Eu não gerei nenhuma expectativa. E se você pudesse descrever o que é ser pai, né? Primeiro que aceitar a Maria com todo, né, fora do que vocês estavam desejando, já com 8 anos, uma personalidade forte, rejeitando vocês, né, toda essa situação, por que você insistiu? Porque eu sabia que ela é a nossa filha. Talvez a gente não consiga descrever o que é amor. Vários poetas já tentaram, entendeu? Não tem descrição, a gente sente. Algumas coisas, a gente está vivendo num mundo tão racional, tão tecnológico, que tudo tem que ter explicação. E isso não tem explicação. Qual foi o momento da virada de chave? Teve um momento que ela falou alguma coisa, que ela agiu de alguma forma que você disse, conquistei esse coração? Isso durou mais de 1 ano, 2 anos, perguntando. Teve muita situação, tipo, de falando, vocês vão me devolver? Vocês vão me devolver? Vocês vão me devolver? Eu falei assim, gente, vocês vão devolver para onde? Entendeu? Teve situações dela falar assim, eu vou embora, vou fazer minha mala. Daí eu peguei e coloquei a mala no quarto dela, na porta do quarto dela. Daí eu falei, tá aí tua mala, Maria Helena. Entendeu? Daí ela veio para mim e falou, eu não vou embora. Me abraçou. Daí eu olhei bem para ela e falei assim, Maria, deixa eu te falar uma coisa. Você perguntou como eu ficaria se você fosse embora. Ela falou, não, eu falei, pergunta para mim. Ela tentou, foi assim, destruído. Você faz parte da minha vida, entendeu? Você faz parte da nossa história, você faz parte dessa casa. Mas sabe, um dia você vai embora. Eu sei disso. Porque os passarinhos voam. Mas tudo que é seu, um dia volta. Um dia volta. Então o amor tem a ver com liberdade, né? Se é teu desejo, você vai. Um dia você vai. Mas eu sei que você vai voltar. Vai voltar para o núcleo da sua família. É isso que é família, é o lugar onde você pode ser você, se sente protegido, se sente acolhido. E ela vai voar. Eu dou muitas metáforas, tipo, tá vendo? A gente mora em casa, então tem pássaros. Tá vendo, Maria? O passarinho, o papai e a mamãe, eles jogam o filho do ninho. Por quê? Porque eles aprendem a voar assim. Então ela vai voar um dia. A gente não cria filho pra gente. Eu não crio Maria pra mim. Entendeu? Eu acho que ela vai voar alto. E você tem essa tranquilidade, porque assim, eu sou mãe alemã, taurina, né? Tenho 4 filhos e para mim é isso, assim, não é nem eu vou deixar, eu quero que voe, né? Tá tudo certo, vai lá fazer a tua história, vai, sabe, daqui para frente é contigo e tal. E agora em dezembro a minha filha mais velha formou médica. Eita, a minha filha mais velha formou médica, né? E ela passou numa residência em Florianópolis, imagina, é aqui do lado, mas, né? E ela vai embora em março, 1º de março. E... Por isso que 1º de março é uma data. Que está aqui no inconsciente. E aí ela vai embora 1º de março. E o meu outro filho mais novo de 20 está morando em Joinville e tal, e vem e volta, mas é aquela coisa, ele foi, mas não é definitiva, a medicina já é um caminho definitivo para ela. E quando eu subo a escada da minha casa, uma casa também, 2 andares, eu passo sempre pela porta do quarto dela para ir para o meu. E a Dora sempre é muito caseira, muito estudiosa, muito dedicada, e ela não gosta de porta fechada, então ela normalmente está com a porta aberta, eu dou uma espiadinha, ou ela está deitada assistindo alguma coisa, dormindo, ou ela estava sentada na escrivaninha estudando. E aí eu me peguei imaginando que eu vou passar por aquela porta e ela não vai estar, né? Então,
Como é que a gente se prepara para esse voo? Isso tem um nome, síndrome do ninho vazio. Sim, sim. Porque é ali que a tua função de mãe se concluiu. É ali que sua filha vai passar a ter a independência dela. Você entende? Então é um processo da vida que você tem que passar. É a mesma coisa. Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que eu achava? Minha mãe já não está mais aqui. Como é que eu achava que ia ser o dia que minha mãe morresse? Eu tinha pavor, eu tinha pânico, porque eu falava, o que eu vou fazer? No dia só, a gente vai saber. Entendeu? Mas é um processo, faz parte da vida. Assim como morrer faz parte da vida e a gente não pensa, não gosta de falar que vai morrer. Você entendeu? A morte me impulsiona, a morte me dá vontade de viver. Entendeu? Falar da morte, porque eu sei que eu vou ter fim. Eu sei que eu não levo nada disso que eu construí, mas eu posso deixar um ser que vai ter um mundo melhor. Entendeu? E tudo que a Maria trouxe, né, dessa descoberta como pai, como ser humano, ser responsável por alguém é uma coisa muito louca, né? Saber que daqui 20 anos ela vai ser muito do que você encaminhou que fosse, né? O que você serviu de exemplo. Você se orgulha da Maria Helena que tem hoje 12 anos? Meu Deus! Como é que você descreve essa filha? Eu sou um pai babão, entendeu? Mas, tipo, a gente dá muito limite, a gente tem algumas regras em casa, entendeu? Mas ela tem uma história de superação, né? Então, tipo, a gente hoje não tem mais história de passado para ela. Um dia perguntaram para ela, né? Ela tinha que fazer um trabalho de escola. Ela desenhou, fez um desenho, ela falou assim, ó, existem coisas na minha vida que eu já não me lembro mais, né? Se pergunta, onde você nasceu? Ela fala, eu nasci aqui. Entende? Então, é a vida dela. Sabe, eu falo assim, ó, tem gente que tem pai e mãe, tem trauma. Tem gente que só tem mãe, tem trauma. Tem gente que tem pai, tem trauma. O trauma faz parte da vida. Faz parte da vida e tá tudo bem. Nos amadurece. Agora é ruim quando você fica tratando um ser humano com pena, com dó, com piedade. Não, não é assim. Então nos amadurece. Faz parte dessa história, cada um tem uma história linda. Eu ensino para Maria que a história dela é maravilhosa. Assim como é maravilhosa a minha história e a história de qualquer pessoa. Você dá valor à sua vida. E tudo que você recebeu tem um sentido, tem um porquê. Então isso eu acredito que ela está aprendendo muito bem. Geninho, e é muito legal você falar isso, porque cada pessoa que senta nessa poltrona, eu sempre gosto de traçar uma linha de onde veio, quem era o menino Geninho, quem era, né, cada um dos meus entrevistados. E é impressionante, todos têm histórias que dariam filmes. Lindas. Né? Do mais simples ser humano da Terra até os mais complexos, até os diretores, os presidentes, enfim, dariam filmes, né? Porque a nossa vida é cheia de nuances, né? Não é uma linha reta. Dificilmente alguém, nasci, cresci, né? Tem lá, me separei, daí voltei, daí caí, daí sofri um acidente, daí me recuperei, aí perdi alguém, enfim. A vida é uma novela, né? É um bom livro. E eu acho que isso é fantástico. E quando você dá valor à vida que você tem, entendeu? Dá valor à sua história. Reconhece o que você ganhou. Eu digo assim, ó, a gente nunca perde. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Em qualquer lugar. Eu não perco. Eu ganho ou aprendo. Então, se tem aprendizagem, tem ganho, não tem perda. E esse psicanalista, que tem estudado psicanálise intensamente, pretende usufruir, dividir isso? Eu acredito que a psicanálise está em tudo na vida das pessoas, entendeu? Porque é sempre o id, né, querendo se manifestar. Então, a psicanálise, para mim, hoje, fazer análise, eu já faço há alguns anos, te dá uma noção de viver de forma consciente, de sair do cano, do lugar comum, do medo, viver com liberdade, entende? Viver qual é o teu desejo, porque a gente precisa ter desejo, Roberta, na vida. O dia que acabar o desejo, você vai deprimir, porque a gente pensa que uma pessoa depressiva é porque ela falta coisa na vida dela. Não, é porque ela já se sente completa demais. A gente precisa ter falta na vida da gente. Eu sempre tenho alguma coisa que eu preciso aprender. Por exemplo, eu sou estudante de piano. Talvez lá com os 80 eu esteja tocando alguma coisa bem, você entendeu? Mas é um desejo que está aí, que vai me mover. Então a psicanálise, ela está em tudo. Eu não sei se eu serei um dia uma pessoa para atender, clinicar, né, a psicanálise. Mas eu coloco em prática na minha vida, no meu dia a dia. Recomenda? É maravilhoso.
Gente, eu conversei hoje com o Geninho Góes, é uma figura incrível, eu venho acompanhando ele desde lá dos anos 90, essa trajetória, a vida de vez em quando nos coloca juntos, né, e sempre com muita admiração, com muito carinho, por todo o exemplo de superação, de inovação e de coragem. Esse menino é a personalização da coragem. Foi um prazer conversar contigo. Escreve uma coisa. Se você, na semana que vem, com certeza, eu já tenho um novo projeto. Eu já estou vivendo um novo projeto. Lembre disso, entendeu? Porque eu acho que é isso que faz a vida da gente valer a pena. Com certeza, sempre olhar no futuro. E ele volta, obviamente, de preferência todo mês, né? Porque esses papos renderiam todo mês. E a gente volta a conversar com certeza, Geninho. Tá certo. Beijo, obrigada. Tá. Espero que você tenha gostado do nosso papo. Não esqueça de entrar em contato com a gente. Segue aqui as redes sociais, tanto do Geninho quanto a minha, para você sugerir, criticar, elogiar. Tá valendo, tá? Beijo, até a próxima.